Eu não sei você, mas quando eu comecei na academia, eu era bem gordinho, precisava perder bastante peso, bastante gordura, obviamente, e por conta disso eu fazia bastante exercício aeróbico. Enquanto eu era gordinho, ninguém tava muito aí pra isso, tudo beleza e legal, mas a partir do momento que eu comecei a emagrecer, a galera começou a me falar: Elias, peraí, bicho, você precisa parar de fazer exercício aeróbico. Na minha inocência devida, eu perguntava o porquê e a resposta era sempre a mesma: você vai catabolizar. Essa história, ó, é véia de guerra no meio da maromba, você provavelmente já sabe disso, mas eu preciso te explicar que se você não faz exercício aeróbico, tá simplesmente deixando o ganho na mesa. Nesse vídeo eu vou te contar uma breve história do mito do cardio que cataboliza músculo, começando por como ele surgiu, passando pelo que nós descobrimos depois desse surgimento de mito, para que finalmente a gente finalize a nossa mini aula. Se você gosta desse tipo de conteúdo, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse, ativa o sininho para que você não perca nenhuma notificação e, obviamente, se você gostar desse vídeo, lá no finalzinho dele, tu me deixa um like para fortalecer o trabalho, fechou? Vamos começar do começo falando sobre o mito do cardio catabólico, especialmente como esse mito surgiu. Basicamente, a gente teve um estudo publicado no ano de 1980, que foi esse daqui, falando sobre a interferência que aconteceria quando a gente fizesse simultaneamente um exercício aeróbico e um exercício de força de forma concomitante. Basicamente, houve uma interferência na força, não foi nem medida hipertrofia à época, quando os treinamentos resistidos, se você não sabe ainda, o treinamento resistido não é um treinamento de resistência, são coisas diferentes. O treino resistido é quando você está resistindo contra uma carga via de musculação. Então havia uma interferência nessa força quando a gente fazia esses dois tipos de treino ao mesmo tempo, tanto o treino de resistência como o cardio, como também o treino resistido como a musculação. Os possíveis mecanismos investigados à época eram basicamente dois. O primeiro deles seria a ativação de uma via chamada AMPK, que é uma via essencialmente ativada quando a gente está tendo algum tipo de processo de perda ou redução de ATP. Se você não sabe, a adenosina trifosfato, vide ATP, tem algumas conversões. Primeiramente, ela sai de adenosina trifosfato para adenosina difosfato, depois ela vira adenosina monofosfato. A partir do momento que o nosso corpo começa a perceber que esse ATP está baixando e, consequentemente, a adenosina difosfato e a adenosina monofosfato estão começando a aumentar, ele então ativa essa via MPK, que é uma via essencialmente catabólica. Além disso, outra história muito contada é que você estaria desperdiçando energia no treinamento de cardio que poderia ser direcionada para o treinamento de força. Não são raros os treinadores que ainda têm medo quando está fazendo uma esteira que você esteja desperdiçando carboidrato ou glicogênio, que é o nosso estoque de carboidrato, para que você então pudesse usar ele depois. Então está sendo um certo desperdício. Obviamente o bodybuilding old school também tem parcela de responsabilidade, assim como em várias outras. Já que na época do pre-contest era um tanto quanto natural que a gente tivesse algumas coisas, dentre as quais um déficit calórico extremamente agressivo. Então, se hoje a gente sabe que esse déficit calórico numa magnitude muito grande pode aumentar o risco de perda de massa muscular, por isso muitos atletas preferem fazer um tempo de preparação maior, para que eles não precisem se desesperar nessa restrição calórica. A época era moda caralho e vamos fazer a maior restrição possível. Junto com esse déficit calórico muito agressivo, também existiam rotinas de cardio muito significativas. E a junção desses dois fatores fazia com que acontecesse uma correlação, que obviamente também foi bastante extrapolado. Isso não é do tamanho que esses fisiculturistas colocavam em relação a esse efeito de possível perda de massa muscular através da realização do exercício aeróbico. Então a gente junta essa falta de conhecimento, por exemplo, do impacto de uma restrição calórica muito grande, na verdade, junto com, obviamente, um uso menor de drogas que exercem um efeito anticatabólico e até mesmo anabólico, queiram vocês ou não. Hoje a gente tem muito mais uso de fármacos no bodybuilding quando comparado a antes. Então esse efeito catabólico poderia ser um pouco mais significativo ainda na época, e fazer com que os atletas tivessem ainda mais essa percepção subjetiva. Mas beleza, a gente sai do começo dessa história e vem pro meio, onde a gente começa a descobrir algumas coisas. A primeira delas é que uma sinalização molecular, celular, não significa desfecho. Vou trazer um exemplo para vocês. Imaginem que saiu um suplemento que promete aumentar em 400% a sua síntese de proteína muscular. Em tese, isso pode ser revolucionário, coisa que vai mudar o meio do bodybuilding, do ganho de massa muscular, mas ao mesmo tempo a gente não pode analisar só a síntese proteica muscular. Ela é um intermediário para que aconteça o processo de ganho de massa muscular.
Se você aumenta em 400% sua síntese proteica muscular, mas ao longo de 8 semanas, sendo avaliado, você não aumentou seus níveis de massa muscular, infelizmente a gente tem um suplemento que não funciona. Então aumentar a via MPK não significa que você terá um catabolismo muscular, é preciso que isso seja medido ao longo de algumas semanas. Coisa que eu não mostrei na imagem para vocês, mas a MPK e a mTOR não são exatamente as melhores amigas desse mundo. Isso significa que na teoria, quando a MPK estivesse hiperestimulada, a gente teria uma inibição da via mTOR, que é obviamente uma das vias mais anabólicas do nosso organismo. O que acontece é que a gente percebe através de alguns estudos que os seres humanos nem sempre mostram essa supressão tão significativa da mTOR, mesmo quando a MPK está sendo ativada. Esse estudo, por exemplo, tem um nome um tanto quanto sugestivo. A intensidade do exercício aeróbico não afeta o anabolismo, treinamento resistido. Esse estudo avaliou atletas que só treinavam força, que treinavam força com um treino de cardio, com uma intensidade média e uma duração maior, então eram 40 minutos a 65% da capacidade VO2 máximo, e aqueles que treinavam força e faziam um treino mais curtinho, só que com 85% do VO2 e descansos intervalos com 45% do VO2, que é basicamente um processo que vocês conhecem como HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade. E como o próprio nome já disse, a gente não teve interferência de nenhum desses dois tipos, ou seja, seja você um adepto do HIIT, seja você um adepto do treinamento um pouco mais contínuo, nesse estudo em específico não apresentou, ou na verdade não se apresentou nenhum tipo de diferença significativa. Sobre a parte do glicogênio e o medo que vários atletas têm de estar utilizando uma energia, por exemplo, na esteira que poderia ser utilizada para um treino de bíceps, o que a gente sabe é que esse glicogênio muscular não vai direcionar a energia dele para outros locais. Existe uma piadinha infame no meio da fisiologia que o músculo é um tanto quanto ignorante. Isso faz com que a gente tenha uma necessidade extrema do nosso glicogênio hepático direcionar a energia para os lugares que a gente estiver precisando. Por quê? Porque se depender do nosso músculo, a gente morre por falta de glicose. Se o glicogênio do teu bíceps está ali guardado e você precisa de glicogênio não, se tu precisa de glicose no teu cérebro, cara, tu vai continuar precisando de glicose no teu cérebro porque seu músculo, seu bíceps não vai entregar aquela glicose dele pro teu cérebro funcionar direito. Mas vamos dizer que você fez um treino específico, então, por exemplo, tu fez ali uma corrida extremamente significativa, ao mesmo tempo que ela é intensa, ela também durou um tempo razoável, passou aí de 2 horas, e tu gastou um certo glicogênio da perna, beleza, tu pode simplesmente separar esses treinamentos e ter tempo suficiente para tu reabastecer aquele tanque de glicogênio que demora mais ou menos de 3 a 5 horas para conseguir ser abastecido e o problema está resolvido. Fora isso, nós também temos no exercício aeróbico alguns possíveis mecanismos que vão auxiliar o processo de hipertrofia muscular. Entre eles, nós temos basicamente uma possível redução do nível de miostatina, que é uma espécie de limitador para os nossos ganhos de massa muscular. É um tanto quanto curioso, eu vou mostrar para vocês inclusive. Olha a diferença de um ratinho, de um roedor que tem miostatina no teu corpo e um que não tem. Esse daqui tá parecendo um carro praticamente, né, bicho? Olha o tamanho do ombro desse rato aqui. Enfim, a miostatina funciona como um grande limitador do ganho de massa muscular e o exercício aeróbico pode possivelmente agir como um agente que vai reduzir um pouco esses níveis de miostatina. Ao mesmo tempo, ele pode aumentar os níveis de PGC1-alfa, pode por consequência melhorar o que é a nossa função mitocondrial. Isso não somente consegue gerar mais energia como um todo através do aumento da síntese de ATP, como também reduz o que é o estresse oxidativo. E a gente também pode ter uma queda na FOX3 que no final das contas vai reduzir o processo de Muscle Protein Breakdown. Vocês estão acostumados com síntese de proteína muscular. A gente também tem o MPB, que é a quebra dessa proteína muscular, e esse processo pode ser reduzido através da prática do exercício aeróbico. Mas como eu comentei com vocês, desfecho é diferente de sinalização, então a gente não pode também ficar muito emocionado com isso. Dá uma olhadinha nos estudos que avaliaram esses desfechos no final das contas. Esse primeiro estudo aqui é uma meta-análise, isso é muito importante porque ele reúne vários dos artigos até então publicados e faz uma breve análise sobre isso. Olha só, nossos resultados indicam que os efeitos de interferência do treinamento de resistência são influenciados pela modalidade, frequência e duração do treinamento de resistência selecionado. É sempre um problema de tradução, isso daqui é treinamento resistido, então a interferência do treinamento resistido, ou seja, treinamento de força, depende da modalidade, frequência e duração do treinamento de resistência. O que isso significa pra gente? Esse estudo particularmente percebeu que a corrida, quando atrapalhou, só atrapalhou a hipertrofia dos membros inferiores, ou seja, o upper, bíceps, tríceps, ombro, costa, peito, etc., ficou basicamente intacto. Isso aconteceu porque a corrida parece causar um pouco mais de dano muscular. Quando eles avaliaram, por exemplo, o ciclismo, mesmo em altos volumes de treinamento de ciclismo, não houve essa mesma interferência, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, é importante salientar, esse estudo não demonstrou catabolismo, tá? Não houve perda de massa muscular pelo fato de você ter feito exercício aeróbico.
só houve uma pequena redução do potencial anabólico do treinamento resistido. Segundo ponto importante, o efeito foi dose dependente, ou seja, quanto maior é essa corrida, se tu faz, por exemplo, uma maratona, evidentemente isso vai atrapalhar mais. E reforça o ciclismo, não atrapalha a hipertrofia. Importante salientar que nesse estudo aqui, muito mais recentemente publicado, ainda que esse não seja tão velho, a gente está falando de um trabalho de 2012, e esse daqui, salvo engano, de 2024. Esse estudo de 2024 traz que algumas análises não relatam essa diferença entre corrida e ciclismo. E aí, pô, se o ciclismo não atrapalhou a hipertrofia em nenhum grau diferente ou da corrida que atrapalhou um pouquinho, se essas análises que não encontraram diferença entre corrida e ciclismo tiverem certo, isso significa que nenhum dos dois basicamente trabalha hipertrofia. E é importante salientar que, saindo um pouquinho desse campo do mecanismo pelo qual o cardio pode gerar um possível ou uma possível redução do estímulo anabólico, a gente tem a possibilidade do cardio, além de não prejudicar, como esse estudo de 2024 percebeu, podendo ajudar no que é o processo de ganho de massa muscular. Como a gente viu, existem algumas vias moleculares, celulares que podem contribuir para isso, mas ao mesmo tempo existem fatores razoavelmente diretos para isso. O primeiro deles é uma melhora da sensibilidade à insulina, então quando a gente fala da capacidade da gente guardar carboidrato para performar melhor na academia, esse carboidrato armazenado depende fundamentalmente do que é a sua capacidade de pegar esse carbo e levar para o teu músculo. Se você está pegando esse carbo e convertendo ele em gordura, tanto faz. Se você está comendo mais ou menos carbo, aquilo não vai funcionar para você performar melhor. E o cardio tem correlação direta com a melhora de sensibilidade à insulina. Então isso pode sim ajudar você a ter melhores e mais abastecidos estoques de energia para performar melhor na academia. Outra situação é a capilarização muscular, ou seja, um aumento de capilares por fibra que basicamente, pessoal, é responsável por fazer transporte de oxigênio e também de nutrientes. Então, obviamente, se você está recebendo mais aminoácidos, por exemplo, através desse aumento de capilares, você naturalmente e consequentemente vai ter também um processo de hipertrofia mais otimizado. E para além disso, um tanto quanto óbvio, tu tende a se recuperar melhor entre as séries. Então, se antes tu precisava de 5 minutos para conseguir fazer uma próxima série de treinamento, agora talvez você possa precisar de 3,5 ou 3. Isso pode permitir com que você, inclusive, dependendo do teu treinamento, consiga concentrar um pouquinho mais de volume naquela sessão, se for o caso, ou simplesmente terminar o treino antes e ir embora para casa jogar videogame também. Então, contando toda essa história, galera, a gente chega em 2 pontos. O primeiro deles é: quais as preocupações práticas que vocês devem levar de si? Se você faz um excesso, a gente acabou de ver que esse cardio é dose dependente em relação a essa possível redução de anabolismo muscular, de corrida especificamente. O ciclismo, por exemplo, não atrapalhou esse processo. E eu reforço para vocês que esses dados ainda são contraditórios. Como a gente viu, alguns estudos não encontraram diferença entre corrida e ciclismo. Isso faz com que a gente precise de mais literatura para compreender melhor. Mas se existe esse possível aumento, essa possível interferência, essa interferência sabor catabolismo, a gente precisa contextualizar isso em magnitude. Então, será que essa possível interferência vai ser representativa para você a ponto de você se preocupar e perder todos os benefícios de um exercício cardiorrespiratório? Então, será que toda essa preocupação suposta que a gente comentou, porque não existem dados que de fato corroborem com o fato de que a gente terá esse impacto no anabolismo, caso isso exista, porque os dados ainda são controversos, isso tende a ter uma magnitude pequena de impacto, e novamente isso não vai tirar catabolismo, isso vai tirar possivelmente o menor anabolismo. Posto tudo isso, e considerando o fato que o cardio tem todos os benefícios que a gente comentou relacionados à melhora de sensibilidade à insulina, melhora de capilarização, melhora de capacidade cardiorrespiratória, etc, enfim, tu não tem a possibilidade de você não fazer cardio. Isso significa que a tua única possibilidade seria a preocupação de você separar isso numa faixa de 6 horas, permitindo com que você não somente tenha uma recuperação de uma percepção subjetiva de esforço. Então, pô, tu faz uma corrida, mesmo que tu não tenha impactado naquele glicogênio, você provavelmente pode estar um pouco mais cansado, então talvez você queira se recuperar. E obviamente, se você vai treinar a perna naquele mesmo dia, pode ser bacana tu preencher aquele glicogênio. Será que vale a pena você se preocupar em separar esse treino em 6 horas, no mínimo, obviamente, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz corrida de manhã. Vou até dar meu exemplo hoje. Pô, hoje foi leg day e eu também fiz escada, que acaba mexendo um pouquinho no glicogênio das pernas. Será que vale a pena pra mim, ao invés de matar tudo no período da manhã, poder tirar minha tarde pra estudar, pra fazer dinheiro, pra ver minha mulher, pra fazer qualquer coisa, será que vale a pena eu tirar esse tempo que vai ser meu, vai ser importante pra mim, pra que simplesmente eu precise ir lá na academia de novo pra fazer um cardio ou pra fazer meu treino, porque eu precisei separar esses 2 pontos? Ou isso é uma coisa que pra mim não vai fazer tanta diferença, porque eu não vou competir, não tô bitolado com isso? Então, obviamente, é um ponto que você precisa levar em consideração. E o segundo ponto é que a gente tem, obviamente, 2 tipos de treinamento principais, sendo eles um treinamento de HIIT e um treinamento contínuo. Como a gente viu ali atrás, um estudo
percebeu que não houve diferença na intensidade do exercício e no processo de hipertrofia após a realização desse cardio, ainda assim algumas literaturas sugerem que o HIIT pode ter uma menor interferência quando comparado a um exercício um pouco mais contínuo. Ao mesmo tempo, o cardio contínuo vai ter uma melhor capilarização quando comparado ao treinamento de HIIT, isso pode potencializar a entrega de oxigênio, a entrega de nutrientes, etc. Então, no final das contas, essa balança vai ficar muito equilibrada e, para ser muito sincero com vocês, fazer cardio é chato pra cacete, bicho. Então, faz o que você preferir, pô. Sendo muito sincero com você. Se esses possíveis efeitos acontecerem, definitivamente eles não terão tamanho suficiente para valer a sua preocupação. Então, no final das contas, o que você precisa ter em mente é o seguinte: você não pode deixar de fazer cardio por todos os benefícios que ele vai trazer para você. Posto isso, existe uma suposta interferência de uma corrida com alto volume e alta duração numa possível redução do processo de hipertrofia. Isso não vai gerar catabolismo, só pode tirar um pouco menos de anabolismo se você faz um volume, uma duração muito grande de corrida, você é repetitivo, sei que me xinga aí nos comentários. Mas se esse suposto efeito acontecer, isso definitivamente não deve ser grande o suficiente para você se preocupar. Você deveria fazer o cardio que você mais gosta, já que isso é o ponto mais importante dessa história. Se você gostou do conteúdo, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e eu reforço, se você gostou desse vídeo, like por aqui, fortalece muito o meu trabalho. Eu espero você no próximo vídeo. Tamo junto, até breve, fui!